Sejam todos bem-vindos, graças a Deus. Aqui estamos nesse primeiro evento para a glória do nosso Deus. É uma alegria muito grande e certamente, ainda que nós não mereçamos nada disso, mas são coisas que ficam na história, né? Depois de um tempo aí que a igreja, se Deus quiser, estiver organizada, certamente nós vamos olhar para trás e nos lembrarmos aí de todos esses momentos iniciais. Meus irmãos, vamos abrir as escrituras no Salmo de número 100. Salmo 100. Vou me passar do tema, e aí eu preferi aqui expor esse salmo tão pertinente, tão propício para esse momento. Salmo de número 100. Acompanhe comigo a leitura. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar. Querido Deus, sim, este salmo, certamente Deus externa e ressalta para nós e deixa muito claro a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia, a sua soberania, e ao mesmo tempo nós, Senhor, nós que somos pequenos, mas fomos alcançados pela tua graça e podemos adentrar os atos do Senhor, a tua presença, de cabeça erguida, não no sentido de altivez, de arrogância, mas porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos conduziu à sua presença. Deus, nessa oração inicial, Senhor, nós estamos aqui regozijando e bastante felizes por essa porta que está sendo aberta, Senhor, por este salão de adoração, este lugar tão grande, Deus, que certamente pela tua bondade, pela tua misericórdia, será um local de acolhimento, um local de salvação, um local de oração, aonde o seu nome será exaltado e reputado como santo. Seja engrandecido, Deus, em tudo que formos fazer aqui. Seja engrandecido na sua palavra, e certamente o Senhor é. E fale conosco, Deus. Nós queremos entendê-la neste momento. A glória de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O Salmo 100 é um salmo que eu escolhi aqui, que eu acredito que ele, como eu disse aqui, ele é bem pertinente. Obrigado. É bem propício para esse momento. Ele tem um título. O título dele, você pode olhar aí, que é um salmo de ações de graça. E esse título, ele acaba servindo como um sumário para o seu conteúdo. Então, ele trata sobre o que esse salmo? Ele trata sobre ação de graças, gratidão, adoração, sobre culto. Então, ele acaba fechando aqui do 93 até o 100, que ele vai exaltando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai falando sobre adoração, e aqui é o clímax. Então, é o salmo que ele vai fechar toda uma sequência, então, levando o povo à gratidão, à adoração, ao culto ao Senhor. Ele mostra para nós, meus irmãos, como nós devemos dar ações de graças a Deus e por que nós devemos fazê-lo. Veja que interessante essa questão didática, né? Como que nós devemos fazer? Ou seja, dar ações de graça a Deus. E uma vez que a gente aprende como, por que nós devemos fazer? Qual é o motivo? A Bíblia, ela lida muito com isso. A Bíblia, ela vai lidar com isso. Ela vai lidar muito com essa ideia da gente saber a razão de nós fazermos determinadas coisas. Ou seja, por que nós devemos fazer? João Calvino, ele vai dizer o seguinte, que o salmista aqui, de uma maneira especial, ele vai convidar os crentes a louvarem a Deus. Por quê? Porque ele nos escolheu para que fôssemos o seu povo e nos tomou sob os seus cuidados.
Então, ele meditando nesse salmo, ele chegou a essa conclusão. E quando nós analisamos aqui o salmo, acho que pode falar? Ah, está gravando. Então, olha só, quando nós olhamos aqui o salmo, nós podemos dividi-lo didaticamente da seguinte maneira. Primeiro, o salmista vai exortar o povo a servir ao Senhor com alegria. E por quê? Porque ele nos criou para sermos o seu povo. Em segundo lugar, isso aqui a gente vai ver do 1 ao 3. Em segundo lugar, o salmista vai exortar a congregação a entrar em seus atos com ações de graça, porque ele é bom, misericordioso e fiel. Tá? Isso vai no capítulo 4 ao 5. Então, nós vamos ver esses dois pontos. Em primeiro lugar, o salmista, então, ele exorta-nos, tá, a servir ao Senhor com alegria, porque Deus nos criou para sermos o seu povo. Então, olha aí para o versículo 1 e 2, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, observe-nos que o salmista ele começa aqui com um chamado à adoração a Deus, bem semelhante àquilo que nós fazemos nas nossas liturgias. Observe que quando a gente começa um culto, a gente começa na liturgia com um chamado à adoração. Por quê? Porque Deus está convocando o povo a entrar na sua presença, a entrar, no caso do Antigo Testamento, no templo, e adorar o Espírito em verdade. E aqui também, o salmista ele faz a mesma coisa, ele traz aqui um chamado à adoração, e nesse chamado ele traz 3 imperativos ao povo. Ele vai dizer: celebrem, sirvam e apresentem. Olhe para o texto, ele começa: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A ideia aqui do salmista é: todos os habitantes, como dizem outras traduções, em vez de ser todas as terras, é dito todos os habitantes, todas as pessoas, celebrem, exaltem, enalteçam, ovacionem a Deus, adorem o Senhor. Interessante nós observarmos que esse chamado, essa celebração, é também citado lá no Salmo 117. O Salmo 117 é o menor, se não me falha a memória, de todos os salmos. E diz assim: louvai ao Senhor todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Então, a ideia é todos os habitantes da terra devem louvar ao Senhor. Temos aqui, meus irmãos, aquilo que a gente pode chamar de vontade preceptiva de Deus. O que é uma vontade preceptiva? É uma vontade de preceito. A vontade do Senhor é que todos o adorem em espírito e verdade. As escrituras, a lei que está aqui na palavra, que está registrada, é para todos. Mas só que essa vontade preceptiva, ela é uma vontade que ela pode ser desobedecida. É uma vontade que Deus quer para todos, mas nem todos vão cumpri-la. E é o que a gente vê, nem todos obedecem a palavra do Senhor. Mas para nós que somos o seu povo, esse chamado aqui de celebração é uma convocação, é uma ordem, e nós que fomos regenerados pelo Espírito de Deus, temos a capacidade de fazê-lo. Temos a capacidade de adorar o Senhor, não perfeitamente, não constantemente. A gente, infelizmente, ainda tropeça, ainda erra, mas só que nós fomos regenerados e foi mudado as nossas inclinações internas. Então, aqui há tanto uma vontade preceptiva, como também há um convite missionário. Olhe para o texto. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Como que todos vão celebrar, se nem todos são capazes? É aí que entra a nossa participação de evangelizar, de levar a palavra até os confins da terra,
de fazermos, ainda que não somos nós que salvamos pessoas, mas de anunciarmos a palavra do Senhor aqui em Taquatinga, em toda essa região, e pela graça e misericórdia de Deus, daqui a pouco nós vemos todos esses bancos preenchidos, com pessoas não inchadas, mas com pessoas cheias da presença do Senhor e com uma vontade muito grande de buscá-lo, de adorá-lo, de estar aqui na presença de Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Mas o segundo imperativo é: sirvam. O versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Essa palavra servir aqui, ela diz respeito a todo tipo de trabalho que a gente faz na obra do Senhor. Mas ela também é uma palavra correlata para adoração. Então ela poderia ser entendida assim: adorem ao Senhor, mas não adorem de qualquer jeito. Adorem com o quê? Alegria. Adorem ao Senhor com alegria. Meus irmãos, a melhor coisa que tem, e a gente não precisa forçar, perdoe a expressão, forçar a barra. A gente não precisa fazer nenhum tipo de mecanismo, né, para tentar mexer com a mente do auditório, porque esse não é o nosso papel, animador de auditório. Mas uma vez que você foi alcançado pelo Senhor, uma vez que você é um servo de Deus, certamente você vai adorá-lo com alegria. Você vai fazer isso com muita boa vontade. Dominicalmente, você vai estar na casa do Senhor, quando possível, dentro dos trabalhos que tem, ao longo da semana, porque é uma alegria servir a Deus, é uma alegria você poder externar a gratidão por aquilo que Ele fez por você. E aí ele coloca um terceiro imperativo: apresentai-vos diante dele com cântico, ou entrem em seus átrios, ou seja, aqui estava falando no contexto do Antigo Testamento, entrem no templo, se apresentem, mas não se apresentem com mãos vazias, mas se apresentem com cânticos, com alegria, com adoração, com exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu costumo falar, meus irmãos, que nós não precisamos, e de fato não veremos, pelo menos agora, a gente não precisa ver o nosso Senhor Jesus Cristo para nos alegrarmos. A gente não precisa ver aqui, teofonicamente, uma manifestação divina neste lugar, mas só pelo fato de nós sabermos que Deus está aqui, que o Espírito está aqui, que a Santa e Augusta Trindade está neste lugar, isso já é motivo da gente cantar, da gente louvar, da gente adorar, enaltecer este Deus que nos salvou. Agora, vejam, irmãos, que tudo tem o porquê. Nesses três imperativos que ele traz: servir, apresentar e entrar, né, na presença do Senhor, vem a questão por quê? Por que nós devemos fazer isso? Olhe para o versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, a primeira coisa que o salmista quer que nós saibamos é: devemos fazer isto, atender esse chamado à adoração, porque Ele é Deus. Sabei que Ele é Deus. Aqui nós temos um eco, meus irmãos, aqui, lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, o chamado Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, é o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Então, ouve, só existe um Deus. Sabei que Ele é Deus, Ele é o único Deus, é o único Senhor. De maneira que quando nós atentamos para isso, nós entendemos então que a adoração é só para Ele. Não existe ninguém acima dele, não existe ninguém igual a Ele, não existe rival, Ele é único. Deus não tem parceiros, é somente Deus que nós devemos adorar, é o único que deve ser adorado, e nós fomos feitos para adorá-lo. Você foi feito para isso, não tem como. A nossa alma, o nosso ser como um todo, o homem é um ser incuravelmente religioso. Por isso que a gente vê pessoas adorando tudo, inclusive a si mesmas. Adoram homens, adoram imagens,
se tornam inúteis como eles. E por que o fazem? Porque o homem foi feito para adorar. O homem é um adorador por excelência, essencialmente. Mas pelo pecado ele perdeu o foco e em vez de adorar o Criador, ele passa a adorar a criatura. Mas aqui o salmista está nos trazendo para o norte da nossa vida. Adorem-o, porque ele é Deus. Nós o adoramos, preste atenção nisso, irmãos. Nós o adoramos pelo que ele é. Nós o adoramos pelo que ele faz. E nós o adoramos por quem somos. Pelo fato de sabermos quem somos nós. Nós o adoramos pelo que ele é, pelo que ele faz e devido a sabermos quem somos. Então, veja, por que nós devemos adorar? Primeiro, porque ele é Deus. Por mais que eu não consiga entrar nas minúcias do ser divino, de conhecer a mente divina, de dissecá-la, esquadrinhá-la, eu não consigo e nunca vou conseguir, mas eu adoro porque não tem ninguém igual a ele, porque ele é o Deus que se revelou. É aquele que tomou a iniciativa de se desnudar para nós. Nós só sabemos quem ele é, porque ele se fez conhecido para nós. Ele tomou a iniciativa, então nós o adoramos. Foi ele que veio até nós. Mas nós o adoramos, e aí a gente tem a maioria da narrativa bíblica, da Bíblia como um todo, ela vai nos mostrar que a nossa adoração se dá, na grande maioria das vezes, pelo que ele faz. Sabe por quê, irmãos? Porque, na grande maioria das vezes, a gente sabe quem Deus é, não pelo que ele é, mas pelo que ele faz, a revelação dele. A gente conhece esse Deus que é poderoso, que é misericordioso, que é gracioso, que é bondoso, que é generoso, que é compassivo, que é longânimo. Tudo que ele fez no Antigo Testamento. E a gente olha lá para trás, para aquele povo, para a igreja que é una em todos esses testamentos, e a gente vê o Senhor guiando o seu povo, protegendo o seu povo. Então, a revelação dele mostra quem ele é. Mas nós o adoramos também, porque ele nos transformou e nós passamos a ser adoradores dele. Olhe para o versículo 3, que ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Interessante isso aqui. Existe a Almeida Revista Corrigida, ela traduz assim: foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. E aí existe uma tradução alternativa que diz: e não pertencemos a nós mesmos. Conseguiu entender aqui o texto? O que o texto está dizendo é: ele nos fez. João Calvino, analisando aqui esse texto, ele diz assim: o salmista não está falando da criação em geral, ele não está aqui apresentando um Deus criador de todo o cosmos, ainda que ele é, mas ele está falando da regeneração espiritual do povo dele e daquele povo que ele o fez à sua imagem, a imagem do seu filho. É a mesma coisa quando ele diz lá em Efésios, se não me engano, capítulo 2, versículo 20, que diz que nós somos, ele nos fez como um poema de Deus, uma criação de Deus. Deixa eu ler esse texto aqui para mim não ler o texto errado. Efésios, deixa eu ver se é o 2:20. Efésios, capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. A partir do versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando ele coloca aqui que somos feitura dele, é a palavra poema. Então, somos um poema de Deus. Fomos criados pelo próprio Deus. Aqui está falando de uma nova criação, da regeneração, e fomos criados para boas obras. Então, o Senhor nos criou, assim como ele criou todo o cosmos e todos os seres humanos. Então, é isso que o salmista está dizendo aqui. Foi ele quem nos fez.
e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ah, meus irmãos, se isso aqui não vier como um relâmpago no nosso coração, se isso não vier com bastante força para nós nessa noite, alguma coisa está errada conosco. Nós somos o povo de Deus. Fomos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. O nosso Senhor morreu por nós há 2000 anos atrás. E o Espírito Santo, em algum momento da nossa história, nos regenerou. E tudo isso, então, nos leva a quê? Adorar, exaltar, engrandecer. É uma vida fora Deus, é uma vida diante de Deus. Seja onde eu estiver, eu vou adorar, eu vou engrandecer, porque eu pertenço a Deus, no mínimo, por 3 fatores. Pertenço a Deus por criação, pertenço a Deus por redenção e pertenço a Deus por habitação do Espírito. É mais do que isso. Louvem a Deus, exaltem o Senhor, engrandeçam a Deus. E aí no verso 4, mais uma vez, ele vai colocar alguns chamados de adoração e depois ele vai trazer o porquê que temos que fazer isso. Olhe para o versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hino de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então, entrai por suas portas, está falando do templo. Ao entrarmos no templo, somos encorajados a chegarmos com gratidão diante do Senhor com ações de graça. Por mais que nós entendamos, irmãos, o progresso da revelação, que não tem mais um tempo físico, nós entendemos que nós adoramos o Senhor aqui nesse salão de adoração e poderia ser em outro lugar, mas aprove a Deus nos trazer aqui. Mas o interessante é que, ainda que o templo não seja aqui, o templo somos nós. Nós somos o templo e aqui nós nos reunimos e aqui nós vamos nos reunir dominicalmente, encorajados pela bondade de Deus, pelas promessas do Senhor, pelas coisas que ainda vão acontecer e vão se consumar. E diante deste Deus, nós vamos então adentrar a sua presença com ações de graça. Eu vejo que é isso que está acontecendo hoje, meus irmãos. Para mim, e eu acredito que para vocês também, principalmente para vocês, aonde essa congregação, ela já tinha nascido no coração de vocês bem antes de nós chegarmos aqui, bem antes de nós virmos do Piauí para cá. Já era algo que tinha nascido no coração do conselho que Deus tinha colocado ali, no coração do reverendo Mateus, e agora nós estamos aqui. E eu creio, meus irmãos, em nome de Jesus, que o que temos que fazer aqui simplesmente é o básico é bíblico, é pregar a palavra, é evangelizar, é orar, é cuidar das vidas das pessoas, e as coisas que vão acontecer estão nas mãos do Senhor. Mas eu creio que essa obra vai avançar, eu creio que essa obra vai prosperar, eu creio que muitas vidas vão se converter aqui neste lugar, e ao entrarmos aqui, entraremos com ações de graças, com hinos de louvor e rendendo graça e bendizendo o seu nome. Amém, meus irmãos? Existe uma inscrição, eu estava fazendo uma pesquisa, em algumas igrejas, principalmente igrejas antigas, na entrada, eles colocam algumas inscrições em latim, que diz o seguinte: ad majorem Dei gloriam, que significam para a suprema glória de Deus. Tudo que formos fazer deve ser para a suprema glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça para a glória de Deus. Se a igreja vai crescer, glória ao Senhor. Se vai ter momentos difíceis, glória ao Senhor. Se virão momentos aqui complicados, espinhosos, glória a Deus. Mas adentremos aqui com ações de graça, principalmente olhando para o passado e nos lembrando o que Jesus fez por nós. A sua morte na cruz, a nossa libertação, a condenação que foi nos tirada, meus irmãos.
E aí, mais uma vez, terminando, o salmista então vai dizer por que você deve adentrar este lugar com ações de graça. Olhe para o versículo 5. Vamos ler juntos todos, versículo 5. Porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Entrai por suas portas, porque o Senhor é bom. Entrai por suas portas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Entrai por suas portas, porque de geração em geração a sua fidelidade. É aqui que eu entendo como salmista, ali nos Salmos de Romagem, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É maravilhoso ir à casa do Senhor, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque o Senhor é fiel. Meus amados irmãos, nós podemos ver a bondade de Deus na nossa salvação, a bondade de Deus aqui, um salão já todo pronto. Obviamente os irmãos trabalharam muito, estão trabalhando bastante, né, os diáconos e todos envolvidos aqui, mas veja que porta, que local maravilhoso que o Senhor está abrindo para nós. É a bondade dele, meus irmãos. Enquanto muitos em outros lugares não têm um lugar assim para se abrigar, mas muitas das vezes ainda com alegria, debaixo de um pezinho de manga, debaixo de um pé, seja qual for, estão ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E nós temos um local maravilhoso para engrandecermos o nome do nosso Deus. Então, Deus é bom, Deus é misericordioso, a sua misericórdia, ela dura para sempre, e a sua fidelidade. Eu concluo, meus irmãos, dizendo o óbvio do texto: façamos isso para a glória do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Sejam os nossos irmãos que vão permanecer na redenção, adorando e engrandecendo, nós que aqui estamos, todos engajados com o mesmo princípio: adorar Jesus, proclamar o nome dele, evangelizar, acolher aqueles que o Senhor vai trazer para este lugar, lá para a redenção. E um dia, meus irmãos, todos nós, na glória, estaremos juntos, nos alegrando e nos maravilhando com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Eu termino mais uma vez lendo o versículo de número 4. Gostaria de terminar só lendo esse texto. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Vamos fazer isso em todos os cultos, com a graça de Deus. E só vamos fazer isso, e só vamos conseguir fazer isso, porque Cristo adorou ao nosso Deus em espírito e em verdade. Porque Cristo é aquele que fez com que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos acesso a Ele. E hoje todos, de todos os lugares, os seus eleitos, de todas as etnias, de todos os povos, podem adorar a Cristo Jesus. Senhor Deus, Senhor, nós estamos aqui, Deus querido, em coro com o que o salmista fez lá atrás, celebrando com júbilo ao Senhor, bendizendo o teu nome, Deus, porque o Senhor nos escolheu, não por merecermos, o Senhor nos regenerou e tem nos dado forças para fazermos isso. Oh Deus, a minha oração, Pai, é que nós aqui neste salão de adoração possamos servir o Senhor com alegria, possamos nos apresentar diante do Senhor com cânticos, com a convicção de que só o Senhor é Deus e ninguém mais. Só o Senhor deve ser adorado e nenhum outro. Só o Senhor deve receber a glória e nenhum de nós. De que lhe pertencemos, que somos do Senhor e queremos ser direcionados por ti, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a obra é tua. Obrigado, Senhor Deus, porque somos o teu povo, rebanho do seu pastoreio. Obrigado, Senhor. E fazemos isso com ações de graça nos teus atos, com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo o teu nome,
que é o nome que está acima de todo nome, que é o nome que deve ser exaltado. O Senhor é bom, Deus, e a sua misericórdia ela dura para sempre. Abençoe essa obra, Deus querido. Abençoe a juventude deste lugar, a mocidade deste lugar. Abençoe, Deus querido, salve pessoas aqui dentro. Deus querido, mantenha-me e mantenha todo o conselho fiel à tua palavra. Não deixe que a gente desvie, não deixe que a gente se afaste, não deixe, Senhor Deus, que a gente venha ser uma presa fácil deste mundo e que a altivez, que a vaidade, que o pragmatismo, que essas coisas venham entrar neste lugar. Mas que aqui, Senhor, seja um lugar de exposição da tua palavra, de proclamação do teu evangelho, que haja um culto forte, e o ser forte, Deus, é simplesmente ser boca do livro, ser boca da tua palavra. Salva, Deus, os vizinhos, salva, Senhor Deus, esses condomínios que tem tantas pessoas vivendo nesses lugares, Senhor, neste lugar. Salva, Pai, em nome de Jesus.